Olá a todos e todas novamente, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais uma conversa para essa série Professor Independente, que tô percebendo que vai longe, porque quanto mais a gente conversa, mais a gente percebe quanto que tem histórias para serem contadas. E hoje eu tenho o prazer e o privilégio de conversar com Igor Cavalcante. Igor, seja muito bem-vindo, obrigado pela participação. Obrigado a você pelo convite. Fico muito feliz de participar. Essa série não tem uma bio, porque essa série é uma bio. Essa série é para conhecer, saber o que você fez, o que você faz. E eu costumo pedir para as pessoas começarem falando um pouquinho da trajetória delas, de Tá, aprendiz a professora independente. Como é que foi tá. essa trajetória? Dá uma pincelada pra gente. Eu comecei com 9 anos a estudar inglês. Eu amava assistir filmes. Eu pedi para minha mãe me colocar para estudar inglês. Eu achava lindo, queria entender. E nunca mais parei, né? Assim, estudei a vida inteira, estudei até uns 17 anos em escolas de inglês. Bem, depois como professor, depois faculdade, como professor, a gente nunca para de estudar, ou não deve, pelo menos. Mas estudo inglês desde os 9 anos, ou seja, faz uns 15 anos, mais ou menos. Você, você lembra das características mais ou menos da abordagem que você estudou? Olha, eu tenho uma memória bastante ruim, né? Eu sei que era uma abordagem comunicativa porque eu trabalhei na escola também. Estudei a única escola de inglês que eu estudei foi o CNA, até os 17 anos por aí, e eu trabalhei também no CNA, então eu sei que era uma abordagem comunicativa. Dizer que eu me lembro exatamente como as aulas eram, eu não me lembro assim tão bem. Mas eu não acho que eram muito diferentes do que a gente faz hoje, não. Tinha, obviamente, muito menos tecnologia, muito menos É, material disponível, mas eu acho que o trabalho dos professores não era muito diferente em sala de aula do que a gente faz e queira ou hoje. não, a abordagem comunicativa em si não sofreu tantas alterações. Ela foi incorporando muita coisa, né, ao longo do tempo, mas. Sem dúvida. Então, eu não sei se mudou tanto assim. E, bem, eu acho que aí a minha trajetória é muito parecida com a de grande parte dos professores. Eu fui convidado pela escola a trabalhar primeiro como monitor no laboratório, mas eu tinha tanto respeito pela escola e tal que eu tinha medo de dar aula lá. Eu achava que, assim, não posso dar aula, aqui não dá ainda. Então, eu acabei aplicando para um cargo de professor numa outra escola, que foi onde eu comecei, eu sou muito grato também. E eu comecei com 18 para 19 anos e totalmente acidentalmente, assim, não era um plano. Quando eu comecei a fazer cursinho pré-vestibular, eu ia fazer direito. Eu dava aula, assim, enquanto a minha vida e a minha carreira não começava. Mas às vezes quando eu comecei a dar aula, eu não imaginava que aquilo ia virar a minha carreira. Na verdade é que eu me apaixonei, descobri que gostava muito de fazer aquilo e não era ruim. Acabei seguindo e quando eu tive que preencher a papelada do vestibular, acabei prestando letras em vez de direito. Uhum, Não uhum. me arrependi. Fiz letras, segui trabalhando como professor em escola de inglês, isso seguiu até 2012. Eu trabalhei em escolas de inglês exclusivamente por uns 14 anos, por aí, 13, 14 anos. E eu gostava muito da última escola onde eu trabalhava, só que ela foi comprada por uma pessoa e a gente tinha alguma dificuldade de relacionamento. Eu acabei no final do ano de 2012 saindo. Eu não sei se eu já tinha definido na minha cabeça que eu não ia mais trabalhar em escola, que eu ia ser freelancer. Mas eu decidi que por um semestre, pelo menos, eu ia tentar dar aula particular. Eu tinha muita vontade de fazer um mestrado, que não fiz. Se talvez seja um tempo para começar a estudar e tal. Então eu decidi que eu ia tirar 6 meses sem procurar emprego em escola, ia dar aula particular tal, e ver como a vida ficava. Esses 6 meses viraram o resto da vida. Isso, numa linha do tempo, mais ou menos, foi quando? 2012. 12, 2012. 12. O primeiro ano foi 13. Até o final de 2012 eu trabalhei em escolas, Uhum, exclusivamente. Eu tenho alguma aula particular aqui, outra ali, mas pouquíssimas. Pouquíssimas. Eu trabalhava mesmo em escola, escola de inglês. Eu não uhum. tenho experiência, eu não, tirando o estágio que a gente faz durante a faculdade, eu nunca dei aula no ensino regular. Eu dava aula em escola de inglês mesmo. Quando eu saí, a partir de 2013, não tinha ideia de que isso ia virar minha vida mesmo. E virou, nunca mais voltei.
por uma escola. Cheguei a fazer até uma entrevista, uma dinâmica numa escola muito grande, eu não vou dizer qual é, mas enfim, uma escola muito legal, fiquei com muita vontade, Uhum. mas acabei assim, não, tá bom assim, vou tentar mais um pouco. Você, em algum momento dessa trajetória, eu já ouvi isso algumas vezes em algumas outras conversas, mas você, em algum momento dessa trajetória, você teve resistência a aulas particulares? Tipo, ah, não, não quero isso, não acho que é. Sabe aquelas crenças que a gente cria sobre? Você já teve isso? Muita, tanto que quando eu comecei a trabalhar exclusivamente com aula particular, eu me recusava a admitir para mim mesmo que era aquilo ali que eu ia fazer para sempre. Eu estava naquela assim, não, isso aqui é só um hiato, é só um tempinho. Porque uma coisa que me assustava muito, e que eu sei que ainda assusta muitos professores, e a mim também, de certa forma, é a questão de você não ser CLT, de você não ter garantias. O aluno particular, muita gente pensa, claro, a gente pode ter contrato, a gente pode ter segurança, alguma segurança, mas sempre vai ser diferente, vai depender de você ser todos os departamentos do seu negócio, fazer marketing, cobrar, enfim. Uhum. Então eu achava, embora eu não tivesse ideia de todas essas coisas à época, mas eu achava que era tudo meio incerto, assim. Então eu não queria. Eu já era casado, eu tinha conta para pagar, eu não achava que não ia, não dava para confiar muito naquilo. Então sim, muita resistência tinha. Mas É. aí eu fui vendo que, e eu acho que isso é uma coisa interessante, eu nunca ganhei menos, nunca, nem um mês da vida como professor particular, do que o último salário que eu tive trabalhando. Foi difícil às vezes, nem sempre foi bom, nem sempre foi fácil, nem sempre foi tranquilo, mas nunca foi pior, nunca foi inferior, pior, assim, não era ruim, nunca foi inferior ao que era na escola. É aquilo, né? Nos períodos de menor rendimento ainda acaba sendo mais Sim. financeiramente recompensador. E isso, que não fique isso como crítica a nenhuma escola. Eu Não, sei que as escolas não, fazem o que está dentro do limite delas, né? Da possibilidade de contratação, sem dúvida. mas acaba. E requer uma organização, né? Requer bastante preparo e organização para Sem chegar num dúvida. ponto assim. Você nas escolas você trabalhou como professor? Ou você chegou a ter algum outro cargo? Não, eu fui coordenador também de 3 escolas, 2 da mesma bandeira e uma escola internacional. E fui coordenador talvez por uns 6 anos ao todo. E no CNA, entre 2002 e 2004, acho, Uhum. depois por 2 anos, eu trabalhei como teacher trainer da rede. Então, eu viajava visitando escolas do CNA, dando treinamento para professores, e foi super legal. Eu viajei, nossa, o Brasil inteiro com treinamentos e tal. E foi como eu comecei a trabalhar como teacher trainer, que é aquela coisa que também costuma acontecer de sopetão, né? Eu trabalhava numa escola, eu fui convidado para dar um treinamento, e aí eu fui convidado para trabalhar na matriz, e tudo isso aconteceu assim, não era. Eu sempre falo que não era o planejamento que eu tinha para minha carreira, mas honestamente eu não sei quanto planejamento eu tinha para minha carreira naquela época. Eu não sabia muito bem onde eu queria chegar, onde eu estava indo. E foi maravilhoso, né? Mudou minha vida, mudou minha vida. Então é por isso que você vê, a única escola que eu estou mencionando aqui já algumas vezes é o CNA, por uma razão simples, assim, eu devo muito ao CNA, como aluno, como professor, como teacher trainer. Dediquei o meu primeiro livro à rede, porque eu sou realmente muito grato. Mas foi complicado quando eu comecei a trabalhar como teacher trainer, mas foi muito legal. Mas enfim, eu falo demais. A resposta para a sua pergunta é Não, não, não eu também. existe um limite de tempo aqui, tá? Nós vamos até onde as nossas agendas permitirem aí. Beleza, mas eu fui também coordenador e teacher trainer, mas principalmente professor. Interessante você mencionar que, da mesma forma que não foi planejada o seu início de carreira como teacher trainer, não foi planejado o seu início de carreira como professor. Você mencionou também, né? Não imaginei que eu fosse dar aula, acabei dando. Não imaginei que eu fosse dar aula particular, acabei ficando como particular. Não imaginei que eu fosse entrar como teacher trainer, acabei ficando. Eu tô ressaltando isso porque é muito comum professores se sentirem nessa angústia de isso aconteceu comigo. E aí, Sim, eu me sinto meio que uma fraude porque não planejei isso. Não era para ter sim. acontecido. Será que é isso mesmo? E às vezes é. Eu me senti também, muitas vezes, por muito tempo. Eu acho que
A questão é, você acaba começando a fazer isso sem ter, talvez, uma educação formal, sem ter certificação. Ok, nenhum problema. Mas aí você vai atrás dessas coisas, né? Assim, você não precisa ter como pré-requisito. Na maior parte das carreiras, você precisa ter uma formação prévia para você poder embarcar na carreira e tal. A nossa área tem um pouco de. Tem uma gray area aí, né? Que é. Então, mas assim, aí a gente passa o resto da vida estudando, o resto da vida se dedicando a isso Uhum. para que a gente possa ser cada vez melhor. Eu me senti também. Acho que todo mundo em algum momento sentiu assim, mas o que eu estou fazendo? Assim, não, É, que e me... passa por isso, né? E eu sinto que, principalmente o trabalho do professor autônomo, ele é rodeado de muitas crenças. É a crença do tipo, eu preciso ter isso para isso. Então, eu preciso ter um Instagram profissional com dicas de, né, qual a diferença de 2 e 4 para eu poder oferecer aula particular. E quando não necessariamente, você trabalha com os recursos que você tem. A gente vai avançar esse papo mais, não quero me antecipar, mas é recheado de muitas crenças, né? Chamo isso de crenças limitantes, né? É Que limitante. imagino que ao longo dessa trajetória aí sua como professor, você fez as suas qualificações. Sim. Fala um pouquinho delas. Eu fiz letras, né? Essa foi a primeira coisa. Eu estudei inglês a vida inteira. Eu fiz o C2 em 2006, acho. E fiz Celta e Delta. Do Delta eu fiz os módulos 1 e 2, na verdade. O 3 eu tô com ele pela metade há um tempão. Eu Uhum. tenho... Isso não é uma desculpa, né? Eu tenho TDAH absolutamente tratado, tomo remédio, tudo certo, mas o módulo 3 para mim, é o mais complicado, que requer coisas que eu não estou acostumado a fazer, enfim. E eu acho que isso é uma coisa ruim, eu não foi um pré-requisito para eu virar Celta Tutor, então eu falei, ótimo, então já eu faço o 3, então tá uns anos aí nesse já, mas eu me prometi que em 2025 eu vou terminar o módulo 3. Então, eu fiz módulos 1 e 2 do Delta, o Celta, o C2, letras. Eu tenho alguns outros certificados também, como, por exemplo, o de CSE, acho que esse é o acrônimo, que é o de Language do Trinity College London, que é super legal. Eu fiz o nível 12, que é o nível mais alto deles. Acho interessante você ter colocado essa tua dificuldade de você de lidar com o módulo 3. Eu sou uma pessoa muito favorável a gente também. Eu mostro muito das minhas vulnerabilidades também, de tipo, para as pessoas sentirem que essas vulnerabilidades elas acontecem em qualquer Claro, lugar, né? sem dúvida. E qual é que é a dificuldade que você tem tido com o módulo 3 do Delta? Na verdade, no momento eu não tenho tido, porque ele está Ele tá parado. parado, tá. Mas eu tenho, digamos, 30% dele, que eu já comecei, acho que 3 vezes. Tem uma parte específica do módulo 3 que eu acho. Não é nem que ela seja particularmente difícil, mas é uma coisa que eu não estou acostumado a fazer, que é o Needs Analysis. Não que eu não faça Needs Analysis com meus alunos, claro que a gente faz, mas é uma coisa que você tem que. Tudo tem que ser theoretically underpinned, Backed up. e muita coisa para ler que eu não estou acostumado. Sei lá, eu acho que é uma coisa que não me estimula muito, que talvez seja uma coisa Interessante. preguiçosa de dizer, mas a verdade é que são tantas coisas que eu tenho vontade de fazer, e nos últimos anos eu tenho escrito, ainda tendo que trabalhar, dar aula, enfim, preparar tudo, corrigir um monte de coisa. É muita coisa. É muita coisa. Eu preciso ter um pouco mais de tempo para conseguir me dedicar como eu quero. Mas, como eu sempre digo para os meus alunos também, a gente fica esperando ter tempo e não vai ter nunca, né? Então, por isso que eu coloquei como o meu grande objetivo de 2025 terminar essa saga do Delta Módulo 3. Fingers crossed. Pra ficar aqui na torcida. Vamos conversar um pouquinho de aspectos pedagógicos. Fala algumas coisas que você implementa nas suas aulas, que você usa nas suas aulas em termos pedagógicos, que você considera que foi um acerto muito grande,
que te ajuda muito, facilitou muito a sua vida? Assim, eu acho que uma coisa que é muito importante, fundamental, na verdade, e eu meço o sucesso muito pelos alunos, não por mim, mas de você ver realmente fazer diferença para o aluno. Eu acho que não é nada terrivelmente novo, mas eu acho que uma coisa que eu sempre tento fazer com que os alunos percebam, não importa qual seja o objetivo deles, é que o que importa de verdade é o que eles fazem entre as aulas. Então, eu tento fazer, eu faço, na verdade, com uma parte integrante de todos os meus cursos, o pós-aula. Não só homework, mas principalmente leitura. Então, todos os meus alunos particulares, todas as minhas turmas, todos os meus alunos, leem livros como parte do curso, né? Extensive reading. Então, isso é uma coisa que eu faço desde 2006, quando eu comecei a trabalhar com CPI pela primeira vez, fazer com que os alunos leiam e fazer com que isso seja, sim, extensive reading, é uma coisa que eles vão fazer fora da sala, claro, mas a gente discute isso em sala, por uma infinidade de atividades. Então, discutir plot, falar sobre os characters, ou pensar em language mesmo. Por exemplo, essa semana a gente está estudando participle clauses, e aí os alunos, enquanto leem os capítulos da semana, têm que encontrar exemplos de participle clauses. Então, eu acho que essa é uma questão muito importante. As duas coisas, o aluno entender que ele esperar tudo vir da aula certamente não vai dar certo, certamente o processo vai ser pequeno ou lento, e ajudar o aluno com o que ele pode fazer fora da sala de aula. Por exemplo, além da leitura. Eu ia te perguntar isso, se tem alguma outra coisa que você sugere também, além das leituras? Eu acho que homework é muito importante, eu sempre adoto workbook, mas eu acho que o mais legal é ensinar o aluno a importância do noticing, sabe? Então, por exemplo, essa semana a gente discutiu, sei lá, connected speech, vowel, consonant vowel. Aí eu falo assim, ok, então você vai, essa semana, o que quer que você esteja assistindo no Netflix, na Amazon, whatever, quando você ouvir alguém falar alguma coisa assim, cup, coffee, teller, você pega seu celular, grava aquele pedacinho, talvez tenha maneiras mais tecnológicas de fazer. E manda para mim. Da maneira mais low-tech. E manda, nos meus grupos todos têm um grupo de WhatsApp, então manda para a gente no grupo de WhatsApp, ou se é um aluno particular, manda para mim, ou traz para a aula para a gente olhar, para a gente discutir. Então, sempre tentar fazer com que o aluno entenda que isso é fundamental, que isso não é extra, parte integrante do curso. No meu site está escrito que, nos cursos de exame, the extensive reading program is not optional. Eu vi isso no seu site. Agora sim, todo mundo lê? Não. O Jeremy Harmer diz, acho que no How to Teach English, ele diz assim, a gente não vai conseguir transformar todos os nossos alunos em leitores, mas se você conseguir 1, 2 por sala, já é uma vitória esmagadora. Porque eu devo meu inglês à leitura, sem nenhuma dúvida. O que eu sei de vocabulário, o que eu sei de gramática, aquelas coisas que você sabe e você nem sabe como sabe, que elas aparecem quando você está falando, quando você está escrevendo, isso vem de ler. Enfim, eu diria que essa é a coisa mais importante, ler, mas também noticing, ajudar o aluno a entender o que é, a importância que tem, e fundamentalmente que ele entenda que não importa quantas horas de aula ele faz por semana, não é o suficiente, aula não resolve sozinha, que se ele não vai fazer nada fora da aula, not gonna work. Aquilo acaba sendo até meio que como malhar uma vez por semana, né? Sim, exatamente. É mais fácil ter um infarte do que ter algum tipo de benefício. É diferente na aula, acho que pelo menos infarte não vai dar, mas o progresso vai ser lento, se é que vai
existir, né? Com certeza, com certeza. Eu não sei se você também tem essa experiência, mas grande parte da minha experiência, principalmente com alunos de níveis mais básicos, é uma certa dificuldade, talvez até de se organizar para conseguir fazer isso. Você tem algum recurso que você usa para ajudar alunos a se organizarem? Eu confesso que no momento eu não tenho alunos básicos, né, alunos que estão no começo. Eu tenho mais alunos intermediários para cima. Olha, a gente geralmente discute a gente tem um study plan, na maior parte dos casos, que ele é co-constructed. Porque assim, eu acho um pouco problemático, eu não sou contra, obviamente, eu acho que qualquer coisa que ajude o aluno a se organizar e estudar, maravilha. Mas eu acho que a gente tentar impor, por exemplo, ouve um podcast, assiste isso aqui, assiste BBC Learning English, 6 Minute English, listar as coisas, eu acho que é fácil, mas levar aquele aluno especificamente em consideração e os horários que aquele aluno tem disponível talvez seja um pouco mais importante. Então eu tento co-construct um study plan com eles. Mas assim, não só entregar esse study plan para eles, mas me certificar em aula de que eles fizeram alguma coisa. Eu confesso que me irrita um pouco, o aluno pede assim, mas o que eu faço? Tudo bem, na segunda-feira, isso aqui, terça, isso aqui, quarta, isso aqui, quinta, isso aqui. Você chega na aula na semana que vem, e aí, o que você conseguiu fazer? Essa semana foi complicada, essa semana não consegui fazer nada. Pô, que semana não é complicada? Né? Tudo bem, né? Pode haver uma em específico, que as coisas não rolam, mas toda semana você está ocupadíssimo? Não, você não sabe priorizar. Mas eu acho importante o aluno participar desse planejamento, porque aí ele já disse, por exemplo, sexta-feira é impossível, não consigo fazer nada. Ok, então vamos pensar nos outros dias. Ou então, eu vou tirar o sábado inteiro para estudar. Aí eu acho que é igual você falar, o que você falou de ir para academia uma vez por semana. Não é o sábado inteiro para estudar, tem que ter um pouquinho todos os dias. Mas eu não sei se quando você perguntou de recurso, você pensou em alguma coisa assim, uma plataforma, alguma coisa. Não, eu gosto de discutir com os alunos o que eles podem fazer entre aulas. E a questão do uso das plataformas também entra muito nisso também que você está dizendo, que é a gente, às vezes, impor uma forma de fazer as coisas, né? Da mesma forma que talvez não seja interessante você impor o material para o aluno usar, talvez não seja interessante também você impor a ferramenta que ele vai usar para se organizar. Então, Sim, deixar a pessoa livre para se organizar da forma como ela achar melhor, né? sem dúvida. Perguntar para o aluno assim, então me fala uma música que você gosta em inglês, aí de fato. Assim. Ela fala do que, essa música? Você já ouviu uma entrevista com o Esse eu cantor? faço muito também, é. Né? É. Porque é tão fácil. A gente aprendeu inglês, eu certamente aprendi inglês numa época em que não tinha Google, não tinha internet, na verdade, quando eu comecei. Hoje tem tanta coisa, é só uma questão de você procurar, né? Achar. Você vai, eu adoro a Adele. Ótimo, então eu vou ouvir entrevista com a Adele, né? Entender sobre o que ela canta. Tem que ser curioso, né? Tem que ter curiosidade. Eu comecei, né, essa pergunta falando de recursos, você identificou algumas coisas, mas fala um pouquinho das ferramentas que você usa. Tem alguma ferramenta que você destaca como mais importante para você nas suas aulas? Bem, eu uso o Google Classroom para organizar a parte assíncrona de todos os meus cursos, particular ou grupo, sempre. Organizar recordings, que eu disponibilizo recording de aula, material pertinente àquela aula, worksheet que a gente tem usado, coisas extras que o aluno pode estudar com relação àquele assunto em particular. Eu dou aula, eu não uso Google Meet, eu uso Zoom para aula, porque eu acho que para aluno individual não faz diferença, mas eu praticamente não tenho aluno individual, é turma, e para turma eu acho o Zoom muito, 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 muito bom. Infelizmente, caro, mas para o número de alunos que eu tenho por turma, às vezes eu não tenho saído, não tenho opção, então eu uso. Honestamente, assim, tem coisas que eu usava, por exemplo, Jamboard eu usava, obviamente não uso mais, mas eu uso muito, na verdade, as ferramentas do Google para criar worksheets, slides e tudo mais. Agora, eu vou ser bem honesto, eu acho muito legal, não tenho absolutamente nada contra, eu trabalhei num Celta
recentemente que os professores usam muito a lousa interativa, usam Active Inspire, criam materiais muito bonitos com tudo aquilo, mas assim, eu tenho tempo limitado. E eu acho que uma boa preparação de aula e uma boa aula não depende, nenhum dos dois depende necessariamente de fireworks. É, é. Então, eu gosto de uma coisa mais simples. Assim. É importante ouvir isso também de um profissional do seu gabarito. Porque eu acho que, novamente, eu acho que isso é mais um elemento, mais uma crença limitante de muitos professores que querem entrar. Eu preciso ter uma paleta de cores, eu preciso ter as minhas apresentações têm que estar alinhadas com essa paleta, eu preciso fazer slides, eu preciso. É lindo, E mas, eu não tenho né, nada contra, é muito bonito, mas não é claro, tá longe de ser necessário. Né? às vezes não é viável, né? Inviável, Às vezes não é exatamente. viável. Eu tenho uma filha de 8 anos e eu preciso ter tempo com ela. Eu Sim, preciso poder ir aos eventos da escola dela. Eu preciso poder passear com ela, dormir com ela, ler para ela. E eu acho que a gente, às vezes, talvez hoje, depois de tanto tempo na área, 25 anos já, exista talvez uma posição de algum privilégio também, assim, que tem algumas coisas que eu posso fazer hoje que eu não podia fazer antes. Mas mesmo assim, eu acho que a gente precisa pensar o que importa mesmo para o meu aluno, o que importa mesmo para o meu curso, o que importa mesmo para a minha aula ser boa, porque eu não quero fazer só isso, eu também quero ir ao cinema, eu também quero não fazer nada, eu também quero ler, eu também quero jogar videogame, eu quero ver o Manchester City na Premier League. E para eu fazer essas coisas, eu não posso estar preocupado o tempo todo com a paleta de cores dos meus slides, entendeu? E usando de isso fato. como metáfora para todos os fireworks. Não, exato, Né? exato, eu super concordo. De novo, nada contra, eu tenho um Uhum. logo, eu gosto, na verdade, de ter slides que façam sentido visual, Uhum. mas normalmente, por exemplo, se eu vou criar um workshop ou um slides para uma aula, primeiro é tudo black font on a white background até acabar. A coisa secundária é pensar se aquilo está bonito, organizar aquilo para ficar mais. Claro, é muito legal, mas o conteúdo. É. Você ter clareza do que é essencial e do que é o opcional, né? Isso aqui é essencial, eu vou cuidar primeiro, o que é opcional, eu vou cuidar depois. E eu acho que sempre tem um meio termo, um meio do caminho. Eu, por exemplo, o que eu tenho feito nas minhas aulas é assim: eu não uso slides, eu não tenho paciência para criar slides. E eu também respeito absolutamente todo mundo que cria slides. Eu ofereço slides em alguns cursos específicos, né, que eu dou, que dei, mas não crio slides como rotina. O que eu fiz foi, eu criei o Google Docs hoje, ele tem um recurso que é o recurso de Pageless. Eu não sei se você já chegou a ver isso. Não, Mas Pageless. você pode criar um Docs, ele fica no formato de impressão com as páginas. Só que aí você pode ir nas configurações do documento e transformar aquilo num documento pageless. Ele é simplesmente uma área branca para você escrever dentro dela. E você não tem limites para lá nem para cá, nem para cima nem para baixo, fica uma coisa só. E aí eu não gosto de quadros, lousas virtuais, porque eu acho muito difícil depois ficar manejando informação na tela. Então eu comecei a adotar esse formato pageless do Google Docs. Eu tenho um whiteboard. Quando eu compartilho com um aluno, eu compartilho ele fazer uma cópia para cada aluno, né? Aí isso me libera o documento de novo para fazer o que eu quiser com ele. Eu tenho um cabeçalho lá com a minha logo, bonitinha e tal. Não preciso ficar mudando, não preciso ficar criando, fica aquilo mesmo. Então eu acho importante a gente também saber ter esse manejo de conseguir encontrar um meio termo que, tá, você gosta, todo mundo gosta, vai ficar bonitinho, tá, beleza. E não vai ficar disfuncional e não vai ficar tomando o seu tempo e não vai ficar, né, consumindo horas do teu dia para você poder ajustar aquilo. Exatamente, É. exatamente. Eu acho isso fundamental. Claro que eu quero que as coisas sejam visually appealing, eu até acho que ajuda. Até na questão de você parecer mais profissional, o aluno vê assim, nossa, um logo, tem uma cara, Uhum. bacana. Mas conteúdo é rei, né? É. Conteúdo é o que importa de verdade e o que aquilo, como aquilo beneficia o
os alunos. O aluno, em última instância, né? Claro, que é o que importa de verdade. Vamos bater um papinho sobre estratégias agora administrativas. Eu queria fazer uma pergunta diretamente para você, considerando a sua realidade, que é como é que foi o seu percurso para começar a trabalhar com grupos? Você falou que você começou a trabalhar com alunos individuais aqui e ali, você parou ali em você mencionou 2012, 2013, começou a trabalhar Sim. só de forma particular. E aí eu queria saber como é que foi o percurso para começar a trabalhar com grupos. O motivo da minha pergunta é que é uma aspiração de muitos professores começarem a migrar para esse contexto de individuais para pequenos grupos, até possivelmente ampliar grupos depois. Se Sim. importa de compartilhar um pouquinho como é que foi Não, isso? tá bom. Assim, na verdade, também foi uma coisa que começou a acontecer. Quando eu passei a trabalhar como professor particular, eu já dava aula há vários anos de preparação para exame. Principalmente o que chamava na época FCC e ACP. Então, quando eu saí, assim, ato contínuo, eu já tinha duas turminhas, mas eram presenciais, na casa de um aluno, e aí os colegas iam até lá, e eu ia também, e a gente fazia, eu tinha umas duas turmas, se eu não me engano, duas, logo de cara, de preparação para o C2, acho, para o CP. Quando eu fiquei sabendo que eu ia ser pai, eu estava numa fase muito complicada na vida de saúde, assim, eu comia muito mal, eu passava o dia inteiro dirigindo de um lugar para o outro, e aí eu comecei a propor para alguns alunos a gente fazer aula online pelo Skype, que era o que tinha. E aí, como eu já tinha alguns alunos que eram alunos de turma, eu propus, olha, a gente consegue fazer via Skype. Vamos tentar uma vez por semana por Skype, uma vez por semana presencial, porque o que eu queria era um pouco menos de driving around, porque em Sim. São Paulo é terrível, né? Dirigir o tempo inteiro, aí você se atrasa para uma aula, aquilo atrasa o resto do seu dia inteiro. Então, eu comecei a dar aula online muito antes da pandemia, né? Muito antes da pandemia. Eu dava aula por Skype já em 2014, 15. Acabou que já tinha alguns grupos ali. Como eu já tinha alguns grupos, eu pensei, eu não me lembro direito em que ano, mas faz bastante tempo, talvez 2017, talvez eu comecei a anunciar mesmo. Falei, gente, olha, eu vou então abrir turmas, como é online, eu vou abrir turmas e aí as pessoas podem participar. Aí aquele Integrando. tradicional boca a boca, né? O professor assim, eu me preparei com ele e tal, ele agora tem uma turma online. Então, a verdade é que eu trabalho com turma desde sempre. Né? Eu nunca tive só aluno particular individual, eu sempre trabalhei com turma, mas, de novo, no começo, inicialmente pelo menos, não foi planejado. Foi o que aconteceu logo que eu saí da escola e era presencial. Não existe a menor dúvida de que, de um ponto de vista financeiro, de um ponto de vista de organização financeira, grupo é a melhor coisa que tem. Né? Não tem comparação com aluno particular nesse sentido. Eu acho que é bacana também você ter, sei lá, um nicho, né? Como eu sempre trabalhei com preparação para exame, as minhas turmas, pelo menos, eu nunca tive uma turma, então talvez eu não seja a melhor pessoa para dizer como fazer isso, eu nunca tive uma turma de inglês geral, como professor particular. Então, a última vez que eu trabalhei numa turma de inglês geral foi em 2012, quando eu trabalhava numa escola. Daí para frente eu só tive turmas de cursos para professores. Mas eu acho que o caminho é você abrir a turma e expor e promover em redes sociais e tal, ou um site, se você tiver, que você tem aqueles horários disponíveis, fazer teste de nível e tentar agrupar as pessoas. Né? E vale muito a pena. E é É. muito legal trabalhar com turma É, online. eu ia comentar isso também porque a gente tem essa clareza do ponto de vista financeiro, né? Pô, é muito mais interessante financeiramente trabalhar com turma. Sim. E eu acho que a gente precisa estar um pouco mais convencido também do. Pedagogicamente também é muito interessante. Tem par para praticar, a aula é mais divertida, na maior parte das vezes, pelo menos. Tem
lado ruim, talvez, assim, se você é um bom aluno particular que usa bastante o tempo da aula para falar, você vai ter menos speaking time como aluno individual. Claro, né? A partir do momento que tem 2 alunos, você está dividindo o seu student talking time com aquele aluno. De verdade, eu sei que nem todo mundo concorda comigo, mas eu só consigo pensar em uma coisa que é diferente, pedagogicamente pelo menos, que é diferente online do que seria face-to-face numa turma, Hum, que é monitoring. Monitoring, você hum, monitorar o trabalho em grupo, o trabalho em pares dos alunos. Isso realmente não tem como ser igual online, não é. Porque eu ponho meus alunos em breakout rooms, eu faço, I make a point, eu faço um ponto, de visitar todas as turmas, os grupos, o máximo de vezes possível, mas a verdade é que quando eu tiver com essa turma aqui, eu não tenho a menor ideia do que está acontecendo nos outros grupos, né? Então uhum. isso, infelizmente, é um weakness do grupo online. É. Eu não consigo pensar em outro, pedagogicamente. Eu não posso tomar um café com o aluno, depois eu não posso fofocar no intervalo com o aluno. Ok, é verdade. Mas pedagogicamente, honestamente, eu não vejo diferença. Eu vejo os alunos, e pensando especificamente no meu nicho, passando nos exames, progredindo, desde que eles façam a parte deles, se não fazem, não progridem, que é a mesma coisa do face-to-face. Então, eu honestamente não vejo a diferença. Eu vejo, na verdade, vantagens infinitas. Do ponto de vista do professor, de repente você não está prospectando o aluno na sua cidade só. O aluno não precisa estar nem no seu país. Né? O aluno pode estar em absolutamente qualquer lugar. Ontem eu estava dando uma aula à noite em curso de pronúncia de uma aluna do Paraguai. E eu já tive na mesma turma alunos de 3, 4 países diferentes. Isso é uma coisa que você só consegue fazer online. Turma é o caminho. Você só vai se permitir ter esse tipo de contato e abrir para essa possibilidade de trocar, fazer essa troca cultural com outras pessoas a partir do momento que você aceita a possibilidade de ter uma outra pessoa dentro do mesmo horário que você. Acho mais divertido para o aluno, um aluno que é um pouco mais tímido, um aluno que gosta de ouvir mais. Na aula particular, isso vai ser mais difícil. Se ele tem pelo menos um parceiro na aula, talvez ele vá se sentir melhor. Gente, afinal de contas, é uma aula de língua para você usar para comunicação. A gente se comunica com gente, com grupos, entendeu? Não só com. E eu também acho que você praticar a língua estrangeira só com o seu professor, principalmente em níveis mais baixos, quando o seu professor está evidentemente no nível impressionantemente superior ao seu, Uhum. tem prós e contras aí, né? Você, por exemplo, você começa a debater alguma coisa com o seu professor, your teacher's gonna win, né? Porque ele tem mais language Uhum. para dizer o que ele pensa, né? Não necessariamente melhores ideias, mas certamente melhor language para ele. Então eu acho que se você tem mais peers que estão mais ou menos no seu nível, é legal para você também, você Uhum. falar mais, né? E o professor está mais livre para monitorar, corrigir. Enfim, eu gosto muito de turma, sempre gostei, e eu acho que essa é uma razão pela qual eu tenho pouquíssimos alunos particulares, individuais, porque eu acho que depende de um rapport enorme entre o professor e o aluno também para dar certo. A turma acaba sendo um facilitador para isso, né? Sim, Tem uma crença ainda, né, Igor, muito forte de que se eu não tô falando, eu não tô me desenvolvendo. É o que você apontou de você perde um pouco de tempo de fala quando você está dividindo o horário com outra pessoa. Sim, isso é fato. Mas isso não significa que a aprendizagem não está acontecendo, né? sim. O É, noticing, por exemplo, ele é receptive. Né? Ele é receptive, é quando você está ouvindo, quando você está lendo. Você definitivamente não precisa falar o tempo inteiro para se desenvolver, de forma nenhuma. Então, eu acho que turma é uma coisa extremamente benéfica em todos os sentidos, uhum. pedagogicamente, financeiramente para o professor, em termos de convívio, sei lá, social para o aluno. Eu sou muito fã de turma. A gente está cada vez mais nesse contexto isolado, né? Trabalhando no computador e tal. E eu acho importante a gente estar falando sobre isso porque isso é como uma forma de munir professores
para conseguir argumentar nesse sentido, né? De, olha, tem vantagens em todos os sentidos. Muito bom ver gente conversar com mais de uma pessoa, porque eu acho que principalmente depois da pandemia, a gente, como você acabou de falar, anda meio isolado. É tanta gente trabalhando de casa e trabalhando às vezes só ali ela e o computador. Então, você tem a oportunidade de conversar com várias pessoas, ainda que a gente não esteja na mesma sala fisicamente, pô, já é super legal, super divertido. Só avançando um pouquinho nessa questão administrativa, Igor, você reconhece que tem alguma coisa que você fez a partir do momento que você passou a fazer para o seu, vamos falar, para o seu negócio como professor particular, professor autônomo, que fez total diferença para você? Olha, talvez algumas coisas. Embora a gente tenha falado agora há pouco, mencionado o Instagram numa luz meio negativa, não o Instagram, mas as redes sociais numa luz meio negativa, eu acho que, pelo menos para mim, é importante ter uma presença online. Online, né? Fundamental. Agora, sim, dito isso, eu tenho momentos com o Instagram, por exemplo, que é o que eu mais uso, de extrema atividade e momentos em que eu desapareço. Por exemplo, esse semestre eu não criei conteúdo para o Instagram. Talvez não. Criei avisos de cursos que estavam começando, de promoções e tal, mas conteúdo mesmo, não. Não é uma época fácil da vida para mim. Eu estou tratando uma depressão e tal, e é um momento meio complicado, mas eu acho que uma presença online é importante. Então, isso eu acho que ajuda muito. Também acho que você precisa achar uma maneira de se organizar. Bem, a gente está falando de uma perspectiva mais administrativa, né? Mas fica à vontade, se quiser Uma adicionar qualquer luta. coisa. Não, porque o que eu ia dizer é sobre. Eu sou péssimo e eu acho que isso muitos professores concordariam comigo e têm uma experiência parecida. Péssimo com cobrança, esse negócio de cobrar aluno. Fora que eu acho horroroso, eu estou dando aula para você e eu vou cobrar você. Eu tenho muita dificuldade com isso. Não acho que a gente não deva, a gente deve, é óbvio que deve, mas eu tenho uma dificuldade terrível com isso. Então, uma coisa que recentemente mudou a minha vida nesse sentido foi uma aluna linda, Jéssica, obrigado, Jéssica, que me sugeriu usar uma plataforma de pagamento. E desde o semestre passado, mais ou menos 50%, 60% dos meus alunos, mas agora, a partir deste semestre, todos os meus alunos pagam por essa plataforma. 5% de multa se você atrasa, eu não preciso cobrar ninguém, eu não preciso mandar e-mail para ninguém, eu não preciso... A plataforma faz tudo, ela custa, mas o trabalho em termos de tempo mesmo, que ela ela custa, mas ela devolve em saúde mental, né? Nossa, saúde mental, tempo livre, e assim, de novo, eu detesto mandar assim, este meu é para lembrá-lo de que odeio, me sinto péssimo. De novo, não acho que devia. A gente precisa fazer isso. Não tem nada errado com isso. Mas eu não gosto. Então, usar uma plataforma de pagamento talvez seja a melhor coisa que eu fiz com relação à questão mais burocrática e administrativa de todas, porque é muito ruim de fazer. Assim, eu levo, por exemplo, eu tenho uma matrícula nova de um aluno para uma turma. Vai me levar, sei lá, 10 minutos para escrever um e-mail de boas-vindas para aquele aluno, cadastrar aquele aluno na plataforma de pagamento. Daquele momento para frente, aquela pessoa é só minha aluna. Eu só preciso me preocupar com o inglês dela, com assignments dela e mais nada. Isso é muito bom. Isso é muito bom. O que a gente menos quer são coisas interferindo no que a gente gosta de fazer, que é ensinar. Né? Exatamente. Então, eu acho que isso é fundamental. Quem tem bastante aluno particular, uma dessas plataformas de pagamento ajuda demais a você não ter que se preocupar com isso. Qual que é a plataforma que você usa? Asas. É o Asas, eu também. Né? Eu uso Asas. Olha que coisa linda que é o Asas. Eles cobram tudo, eles cobram o sorriso que eles dão para você.
Mas não é um valor altíssimo, não é. Eu acho que é Não. um valor absolutamente. Eu não estou falando do valor exatamente em Pode ser que a porcentagem, pessoa assista esse vídeo em um período diferente, que, né, vai. não adianta dizer. Mas, assim, é um valor, assim, vale cada centavo. A paz que traz é enorme. Bom saber, bom saber. Eu não sou, talvez também como muito professor particular, um as do administrativo, né? Uhum, Não sou. Então eu tento, por exemplo, assim, e-mail que eu mando para o aluno, welcome email explicando, contrato. Eu não uso um contrato, mas eu sei que qualquer acordo escrito tem valor de contrato. Então o que eu faço é eu mando um e-mail para o aluno que eu escrevi assim, painstakingly, ele tem tudo ali, o que funciona, o que acontece caso cancele, quanto vai custar, que dias que ele vai ter aula, tudo. E aí eu tenho todos esses e-mails já prontos, é copiar, colar, tweak, uhum. 2, 3 detalhes, mandar. Então eu acho que esse tipo de organização, eu sei que é super simples, mas para mim ajudou demais. Eu sei exatamente onde ir copiar, colar no e-mail, mudar o que tem que mudar. Uhum. Então isso é muito bom. Você acaba desenvolvendo uma coisa que funciona. Eu tenho certeza que existe um software aí em algum lugar que eu podia usar, que ia fazer tudo para mim. Mas, sei lá, eu desenvolvi uma coisa que funciona, que não me toma muito tempo, e tá bom. Correndo o risco de ser repetitivo, né? Mas novamente, isso eu acho que entra naquelas nossas crenças limitantes de eu preciso ter isso para antes de começar. E às vezes Sim, não, às vezes você tem um e-mail com a descrição de tudo, já cumpre uma função sim, muito importante. Não só a função jurídica, mas também a função da organização. demonstração de organização profissional e engajamento, aumenta as chances de engajamento, a pessoa sabe quais são os termos, sabe o que é esperado dela, o que é esperado de você, realmente. Então, eu acho importante a gente ter um contrato de alguma forma. Eu acho que é importantíssimo. Existe um site que faz isso para você. Eu até usei por algum tempo, mas no fim eu achei que não justificava, que não precisava. E o e-mail me basta. De novo, o que é viável, né? O que for Claro, viável. para você trabalhar absolutamente sozinho e fazer tudo sozinho, assim, precisa ser o que é viável, que dá. É. Quais você considera serem as suas principais estratégias de captação de aluno? Então, eu, eu faço anúncios no Instagram. Eu geralmente começo em maio e em outubro, né? Porque eu sou absolutamente focado em turma. Em outubro, por exemplo, fazendo isso agora. Hoje é dia 31 de outubro. Então, 31 de outubro, hoje é o último dia que a pessoa tem 25% de desconto para fazer o curso no ano seguinte e pode participar das aulas a partir de agora, se existir turma daquele nível que funcione de graça, essas aulas que faltam no ano. Novembro cai para 15%, dezembro cai para 10%, janeiro 5%, a partir de fevereiro não tem desconto nenhum. E a mesma coisa no primeiro semestre a partir de maio. Eu faço isso todos os anos e funciona bem. Eu tenho conseguido manter um número parecido de alunos de um semestre para o outro. Agora, uma coisa que eu vejo o impacto que tem na minha captação e de novo, sinto muito, colegas, professores, é a questão de você realmente ter conteúdo no Instagram. Não só conteúdo, mas também promover os cursos lá. Eu não sou muito bom disso, eu não promovo muito, às vezes eu esqueço tanta coisa acontecendo e eu vejo a diferença nos números do que eu tenho de matrícula, de interesse, de pergunta, quando tem coisa nova sendo postada, quando eu estou aparecendo no Instagram e quando eu não estou. Então, não tenho a menor dúvida de que tem retorno, de que existe uma ligação clara entre o tanto que você aparece e o retorno que você tem. Mas isso vale mais como advice para mim também, porque eu não faço, eu devia fazer mais e pretendo, mas realmente esse semestre foi um pouco complicado nesse sentido. Mas de verdade, é isso. Eu conto muito com word of mouth, né? Um aluno contar para o outro, que conta para o outro, que conta para o outro. Eu acho que isso ainda é uma coisa muito importante com relação a professor. Eu recentemente estudei, por pouco tempo, infelizmente, 3 outras línguas estrangeiras e os 3 professores que eu tive foram recomendações de pessoas
que eu confiava. Então, eu ainda acho que essa questão de word of mouth é muito importante para curso. Mas, basicamente, é isso que eu faço. Eu coloco, e eu tenho tentado usar por sugestão de um amigo Luiz Otávio, ele fala que precisa usar mais o LinkedIn. Eu não gosto do LinkedIn. Pronto, falei. Não gosto do LinkedIn. Eu não gosto do Instagram também, nem um pingo, né? O Instagram é o maior time robber que existe no planeta Terra, mas eu aprendi a lidar com o Instagram. A gente não se gosta muito, mas a gente convive. Agora, o LinkedIn eu realmente não gosto, Aí mas vem o Luiz Otávio e joga mais uma rede na tua cabeça pra mas você ter que lidar. Fala, ó, lida com isso aí agora, que acrescenta eles essa. falam, a gente faz. Mas é verdade que ele tem razão, porque toda vez que eu posto alguma coisa no LinkedIn, existe algum retorno, nem que seja pergunta, interesse, eu vejo pela movimentação no site, de quantas pessoas entram no site naquele dia, então também tem retorno. Então talvez seja uma avenida para explorar mais, eu exploro pouquíssimo, mas devia explorar mais. E eu sei que a morte do Facebook foi decretada já por muitas pessoas, mas a verdade é que eu vejo ainda que quando eu coloco alguma coisa no Facebook, assim, também existe retorno. Então, está morto, assim, pero não mucho, tá? Tem ainda alguma vida no Facebook. Tem alguma coisa acontecendo lá ainda, né? Tem. A luz tá Mas, acesa. tá. Eu não sei se é porque tá ou se alguém esqueceu de apagar, mas ele tá lá ainda. Ele tá lá. Mas eu uso muito pouco, a verdade. Eu uso muito mais o Instagram. Eu acho que, pelo menos hoje, não tem muito Né? como Não, eu acho que eu tenho a impressão que todo professor tem, assim, se não odeia completamente, tem pelo menos uns 20% de ódio ali do Instagram, sem, assim, chutando baixo, porque é realmente uma plataforma complicada. A gente não quer ficar dependente dela, mas no fim das contas tem muita gente que ainda navega por ela para esse conteúdo, né? E I'm gonna sing my prayers here. Eu acho que a gente tem que começar meio que a se preparar para uma geração TikTok. Eu não Não tô no TikTok. Você quero ser tá? negativo, eu tô. Ah, Assim, eu, enquanto não me gera resultados muito significativos, eu fico feliz. Porque que bom que ainda não tô dependendo dele, mas eu acho que ainda vai ter um negócio ali no TikTok. é a terceira vez que alguém menciona o TikTok em conversa comigo essa semana. Eu acho que eu não vou ter como escapar. Mas não, nada contra o TikTok, na verdade eu não conheço direito. A minha questão é mais um time robber. É, é. Né? Mais um. Nada contra o TikTok, que eu não conheço o suficiente para ter nada a favor ou contra, mas a gente mais um. Eu resisti ao Threads bravamente, não estou no Threads, não entrei. Eu tinha Twitter, X, sigo tendo, aparentemente voltou, né? Mas eu nem lembro a última vez que eu usei, eu nem tenho o app mais, porque eu tenho realmente tentado, por uma questão de saúde mental mesmo, aceitar que eu não consigo estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas eu acho que o TikTok não vai ser possível de evitar para De sempre. escapar por muito tempo, né? De fato, de fato. Tudo bem, quem sabe vai ser legal também. Mas por enquanto é o Instagram mesmo, é onde está a maior parte do meu. Eu até hesito em chamar de marketing, porque é tão poor, assim, mas marketing. Mas, queira ou não, é o que a gente. É de onde sai a nossa. Grande parte das nossas conexões, né? Então acaba sendo. Isso. Pra gente encerrar, vamos. Eu queria te perguntar qual é que é um erro que você sente que você cometeu no passado e que você recomenda fortemente que as pessoas evitem. Com relação a quê? Porque, nossa, são tantos. Tá? Eu acho que a gente já comentou muitas dessas coisas aqui. Por exemplo, não foi quando eu comecei, porque quando eu comecei isso não existia, mas quando eu comecei a ver as pessoas cheias de imagens bonitinhas e tudo mais no Instagram, eu falei assim, agora eu vou postar todos os dias, eu vou criar conteúdo todos os dias, e eu vou... eu cheguei a fazer uma planilha no Google Sheets que
9 horas da manhã eu vou postar isso, meio-dia eu vou postar isso, 6 horas eu vou postar isso, todos os dias. E Nossa. aquilo quase me enlouqueceu. Então eu acho que esse é um erro, a gente precisa estar bem. E para a gente estar bem, a gente precisa ter tempo para não fazer nada. Agora, eu acho que uma coisa fundamental, a gente precisa estudar. A gente precisa estudar e não pode deixar para amanhã, não pode deixar para quando a gente tiver tempo, porque a gente nunca vai ter tempo. Ah, eu vou ter mais tempo no que vem. Não, não vai. Não vai, como você não teve esse e não teve no anterior. Não vai ter também. Então, tem que priorizar, estudar language, estudar, enfim, tudo. A gente está trabalhando online, então o que existe lá para eu usar, que funciona, como que eu posso usar o Instagram, sei lá, de uma maneira que ele me traga retorno, mas também não me mate. Então, eu acho que estudar é uma coisa que a gente não pode deixar para depois se organizar. Enfim, são coisas óbvias, mas precisa se organizar, você estabelecer um número máximo de aulas que você vai dar por dia e não passar daquilo, porque da aula não é só a hora que você está com o aluno, é óbvio, você tem que preparar, você tem que corrigir coisas, você tem que postar coisas, enfim, então você tem que ter o que eu consigo bem, tendo tempo de viver, e stick to that. E eu vou até mencionar um trechinho de uma conversa também que eu tive com o Juan Lopes, que foi um pouquinho também nesse sentido de organizar o nosso trabalho, né? Por mais que às vezes a gente tenha que extrapolar um pouco dos horários que a gente está se propondo, que seja uma coisa temporária, né? Eu menciono, né? Eu tive o bebê agora, em julho. Em agosto, desculpa. Eu tive o bebê em agosto. E aí em julho, o que eu fiz? Eu me propus a trabalhar. Eu trabalhei que nem um maluco no primeiro semestre, em julho. Mas na perspectiva de que em agosto eu não ia fazer nada e de setembro a dezembro eu ia trabalhar num ritmo muito mais desacelerado. Então, que a gente tem essa perspectiva também, né? Tá bom, você quer extrapolar o seu trabalho para construir alguma coisa que vai te ajudar a chegar em algum lugar? Beleza, mas que seja uma perspectiva temporária, né? Exatamente. Eu sei que o que eu estou fazendo agora é até X mês, e é isso aí, que nem você fez. Aí sim, eu acho que isso é muito importante. Claro, eu entendo que nem sempre é fácil, nem sempre dá, mas a gente não pode simplesmente aceitar trabalhar 16, 17 horas por dia, É. porque você não vai sobreviver a isso. Não vai, não vai. Precisa ter, porque assim, o tempo livre até faz com que o seu trabalho tenha mais qualidade, né? Precisa ter um tempo para limpar a cabeça. Teus alunos notam a diferença, né? Mas sem a menor dúvida, sem a menor dúvida. E aí, você está se sentindo confiante agora que você colocou o teu projeto Delta 2025 num vídeo que vai ficar permanentemente exposto no YouTube? Vai ter que ser agora, né? Agora não vou ter. Mas você sabe que eu mencionei por várias razões, mas também por isso. Eu acho que é importante que as pessoas lembrem, saibam que, assim, cara, tem coisa que não vai rolar, né? Ou é difícil, ou leva tempo, a gente falha, caramba. There's always next year, né? A gente tem que respeitar limite, nosso limite, né? Com certeza. Eu agradeço muito você ter topado Tá? conversar, participar. Foi um prazer É um falar prazer contigo enorme, novamente. de E, verdade, foi muito legal. e fica o convite para. Ah, Igor, faz o teu jabá. Então, eu sou péssimo de jabá, mas assim, eu tenho um site, igorcavalcanteelt.com, tá tudo lá. E também, isso também é o handle do meu Instagram, Igor Cavalcante ELT. E tudo que eu, quando eu não crio muito conteúdo, pelo menos os cursos estão lá, tudo que está acontecendo está sempre lá. Então visitem lá, que tá tudo lá. E você tem uma publicação mais recente. Você vê como eu sou bom nisso, né? Sim, sim, sim. Então eu tenho o Teacher Sem Dúvidas, que eu estou terminando agora atrasadíssimo. Mas a outra coisa que também vai ficar aqui gravada para a posteridade, atrasou. Atrasou mesmo. Eu me sinto péssimo que atrasou, mas a vida é assim. A vida é assim. Sai esse ano o segundo volume, sem a menor dúvida, que é sobre gramática, saiu sobre vocabulário em maio.
E até fevereiro, o terceiro e último volume da série, que é sobre pronúncia. E aí completam 4 livros meus, e daí para frente eu vou escrever em inglês. Aí só, esses livros são para o professor de inglês, esses livros até aqui, para o professor de inglês de qualquer nível, mas principalmente brasileiro. Brasileiro. E então os livros são escritos em português, tem muito inglês, todos os exemplos em inglês e tal. Mas a partir de 2025 aí eu tenho outros projetos, coisas que eu vou escrever realmente em inglês, aí pensando no público internacional. Mas até fevereiro, o Teacher Sem Dúvidas está completo, com os 3 volumes. Uhum. E sua primeira publicação foi o Inglês para Professor, Inglês certo? para Professor, publicado pela Dizal em 2015. Muito legal, tenho muito orgulho dele, sou muito grato a Dizal também, que me deu a primeira oportunidade quando eu nunca tinha escrito, tinha escrito uns artigos para revistas e tal, e tinha muito orgulho deles, mas um marinheiro de primeira viagem, então a Dizal foi e é, né, todos esses quase 10 anos de publicação já, sou muito, muito, muito grato, eles me ajudaram muito. Muito legal. E tenho certeza que você também contribuiu bastante para eles, Ah, espero que sim, para o catálogo de publicações deles. espero que sim. Maravilha. Novamente, muito obrigado. Gostaria de Obrigado, meu amigo, foi um convidar. prazer, viu? O prazer foi todo meu. Queria convidar todos a continuarem acompanhando, se inscrevam no canal, deixa aqui, interage nos comentários, vamos responder algumas outras perguntas. E dá uma olhada nos outros vídeos que já temos publicados aqui. Se liga na playlist e até a próxima. Um abraço.